E tá batendo aí o desespero na extrema-direita. Olha só, o Nicolas Ferreira teve uma péssima semana, porque depois dele criticar muito o projeto que dá isenção do imposto de renda a quem ganha até 5 mil mensais, ele foi cancelado por muita gente e ele acabou votando a favor. Foi obrigado a votar a favor da proposta do PT. Então, a imprensa e a extrema-direita passaram ali juntos, sempre de mãos dadas, a usar uma estratégia de tentar falar que, olha, essa criança não tem pai nem mãe. Que, na verdade, é um projeto do Lula e do PT. Mas quem viu, por exemplo, o Jornal Nacional, quem viu alguns raros posts de gente de extrema-direita, não fica sabendo. Parece que o Arthur Lira é super bonzinho e ele decidiu. E o Hugo Mota decidiu, aliás, nem eles ali, assim, o Congresso Nacional decidiu, vamos isentar as pessoas. Não foi. O projeto do Lula, viabilizado economicamente pelo ministro Haddad e a articulação da ministra Gleisi Hoffmann. É isso. Qualquer um que fale qualquer coisa a parte disso está mentindo e está de intenção ruim. Pois bem, o Nicolas então tinha que mudar o foco. Primeiro, ele aderiu a uma campanha que está lá forte nos Estados Unidos de cancelar a Netflix. Eles dizem que a Netflix está aí promovendo cultura woke. Cultura woke é aquilo que é o identitarismo exacerbado, é como eles chamam. Porém, qualquer tipo de identitarismo eles já falam que é cultura woke. Nos Estados Unidos, no Brasil tem identitarismo e tudo mais. A gente viu nas últimas eleições, a análise de todo mundo foi que, olha, identitarismo faz a esquerda perder voto, faz a esquerda perder eleição, ficar focando nisso é ruim. Esquerda e direita é o quê? Econômico. A direita defende os ricos, os super ricos, e quer ali menos Estado e as pessoas que se danem. E a esquerda defende o progresso econômico, principalmente dos mais pobres, que ascendem a classe média, erradica a pobreza e a classe média vai melhorando até que todos fiquem num estado social, financeiro muito, muito bom e todos tenham condição de ter tudo. Ok, é isso aí, esquerda e direita. O resto é você ser liberal ou conservador. E aí tem esquerda que é conservadora e esquerda que é liberal. Focar nisso fez a esquerda perder muito, porque infelizmente para mim e para muita gente, a maioria da população é bem conservadora, bem conservadora. Os conservadores, eles sempre acabam ficando no passado. Se você pensar os conservadores de 100 anos atrás, eles diziam que mulher não pode votar, mulher não pode dirigir. Aí os liberais vão avançando sobre os conservadores, eles vão mudando. Ou os conservadores de hoje não falam que mulher não pode votar. Aliás, teve um secretário do Trump que falou isso. Um dos secretários, o chefe da OTAN falou isso. Mulher não deveria votar. Mas alguns já voltaram a falar isso. Você vê que o mundo tem um retrocesso. Tinha conservador de 50 anos atrás que dizia que negros não poderiam votar, que negros deveriam ser escravizados. Hoje não. Eles já são obrigados a não fazer esse tipo de discurso. Ok. O que acontece é que nos Estados Unidos, o identitarismo é muito exacerbado. É assim, eles esfregam na cara. E isso gera reações. Toda ação gera uma reação. Aí, o que acontece? A extrema-direita surfa nessa onda. Chegou ao ponto aí em que a Netflix fez um desenho, e nesse desenho tem um personagem trans. Eles ensinam lá para as crianças, isso aqui é trans, tem que respeitar, não sei o que, assim assado. Ok, lá nos Estados Unidos isso tem, esse tipo de ensino tá nas escolas infantis. Eu lembro até de um vídeo de uma brasileira com 2 filhas, que ela que ela estava filmando as 2 filhas falando no carro, e a filha falou que, olha, o Jesus Cristo, ele é transexual não binário. Aí a mãe fez uma cara assim, o quê? Me explica isso. Ela falou, ele é transexual porque ele é homem, e ele é não binário porque ele é homem, mas ele veste roupas de mulher, por isso ele é transexual, aliás. E ele é não binário porque ele ama todas as pessoas. A mãe falou, estão te ensinando coisa bem errada aí. Bem errada. Não ensinaram que Jesus Cristo era isso na escola, mas a menina chegou a essas conclusões a partir do que ela aprendeu na escola. Uma menina de 6, 7 anos. Isso gera a reação da extrema-direita. Isso gera a reação, porque você vê que é mal ensinado. E eu não sei se é proposital que é mal ensinado, mas é mal ensinado nos Estados Unidos. No Brasil eu não vejo isso acontecer dessa maneira, mas nos Estados Unidos é assim. Aí você fala, peraí. Ok. Aí o que aconteceu? Começaram a fazer campanha para cancelar a Netflix por conta desse desenho. E o Nicolas falou, cancele a Netflix. Tem que cancelar Netflix porque o desenho está ensinando aí esse tipo de coisa, isso está promovendo e tal, porque se você promover aí todas as crianças vão querer ser transgênero, não sei o que. Você falou, peraí. Na época em que era proibido e que todo mundo era homofóbico, nascia um monte de gente LGBT. E olha que nas novelas só tinha casal hétero, em todo lugar só tinha gente hétero. Podia mostrar gente LGBT,
vai incentivar a ser? Não vai. Não muda nada. A pessoa que nasceu e que se considera heterossexual vai continuar se considerando hétero. É isso, mas a extrema-direita tem lá as suas inseguranças e fica nisso. Ok, isso na semana em que aprovaram imposto de renda. Logo depois, o Nicolas resolveu xingar seus seguidores. O que aconteceu? E muitos dos seus seguidores. O Nicolas publicou uma foto, que a foto foi primeiramente publicada por essa página que é GeoPizza. Ele publicou exatamente essa foto aqui, que é de Diadema. Aí você vê aqui 2019, como era, e você vê a mesma rua aqui em 2025. Vou mostrar aqui o post do Nicolas. Então ele pegou e fez isso aqui, ó, 2019 e 2025. Muita gente falou, é mentira, não é o mesmo local. E tal. É o mesmo local, é a mesma rua, tá? Isso aqui é Diadema. 2019, 2025. O que disse o Nicolas? Primeiro eu vou falar o que disse o Nicolas, e ele tá completamente errado, e depois o que aconteceu aí. Resolveu xingar os brasileiros todos. O Brasil não é pobre, é desordenado. Você dá casa pronta, pintada, alinhada. Em poucos anos, vira tijolo cru, gambiarras e caos. Não é economia, é caráter, cultura e espírito. Enquanto não entendermos que a decadência começa dentro do homem, espírito adoecido que repele ordem e beleza. Você está dizendo aí que a população tem um espírito adoecido. É engraçado, boa parte da população brasileira, inclusive eu, boa parte aí da minha vida, mora em casas que não tem acabamento. Ok, o que aconteceu aí em Diadema? Um prefeito de esquerda do Partido Verde pegou um bairro, eu vou te mostrar como era esse bairro antes, para você ver você vê aí a história toda, né? Ele pegou esse bairro, o post tem várias fotos. O bairro era assim antes, tá? Isso aqui era antes. Aí o prefeito, em 2019, fez isso aqui. Ele reconstruiu as casas, ele fez ali a calçada, fez ali bonitinho e tal. A maioria das pessoas ali é um bairro muito pobre e as pessoas não têm, olha só, 2019, 2011 e 2019, olha a diferença. A maioria das pessoas não tem carro ali. Algumas poucas têm, mas a maioria não tem carro aí. Você vê aqui, 2011, 2019. Isso o Nicolas não mostrou, né? Ok, aí você olha 2019, 2025 e você fala, pô, mas o que aconteceu para que as casas ficassem assim feias? Eu vou te mostrar uma outra foto que vai te mostrar que é uma casa que está em construção, né? Aqui é o mesmo lugar, a mesma casa, ó. A pessoa está fazendo a garagem aqui. Por quê? Porque começou a ter furto de carro. Quem fez? O prefeito que fez, o prefeito de esquerda aí do Partido Verde e tal, tinha até inclusive governava lá com apoio do PT. Ele fez, mas não fez bem feito. Ele não pensou que, olha, estamos em São Paulo e outros lugares do Brasil também acontece a mesma coisa, né? Em quase todo o Brasil tem roubo de carro. Você não pode deixar o carro na rua assim, não. Não pode. Ter roubo, começou a ter roubo de carro, começaram a roubar carro. E aí, principalmente depois de 2023, a economia foi melhorando e as pessoas começaram a comprar carro. Muitos não tinham carro ali. Aí começaram a comprar carro. Quando começaram a comprar carro, uma das fotos aqui ilustra bem, as pessoas falaram, pô, peraí, comprei meu carro, tô com uma renda extra, eu vou ampliar aqui e fazer a garagem, porque não dá pra eu deixar o carro na rua aí. Bonitinha a casa, legal, mas pô, a pessoa prefere ter uma casa maior. E fazer, antes não tinha calçada mesmo, vai ficar sem calçada de novo. É contra a lei não ter calçada, tá? Mas até aí, você vê shopping centers, você vê condomínios de luxo, você vê vários empreendimentos de luxo, inclusive prédios aí. Inclusive em São Paulo tem um monte. O que tem em São Paulo, em bairros de classe média alta ou de classe alta aí financeira, que ele simplesmente invade a calçada e quem é pedestre que se dane tem que andar no meio da rua, tá cheio. Mas o Nicolas não vai mostrar isso, ele vai mostrar, olha, vocês são pobres, é de espírito. E aí isso enseja muita gente, até vejo gente de esquerda que faz comentário assim, a pessoa que tem a pobreza dentro, não adianta dar dinheiro. Uma vez pobre, sempre vai ser pobre de espírito e tudo mais. O que não é isso? A pessoa tem a necessidade dela e a necessidade não foi vista na época. Talvez o prefeito tenha pensado, pô, quase ninguém tem carro, vamos fazer ali a calçada bonitinho, só que as pessoas agora têm. E aí, o que acontece você fala, pô, mas vai rebocar a casa, vai ficar só em reboco. A pessoa, às vezes, pensa, pô, eu vou rebocar isso aqui. O cara não teve dinheiro nem pra colocar a janela ainda, tá? Vamos lembrar, esse bairro era um bairro, se você ver as fotos de antes, extremamente pobre. E aí, a pessoa não tem ainda dinheiro pra colocar a janela, pra colocar o reboco, pra deixar bonitinho, pô. Às vezes custa 5 mil reais. Pô, vou comprar 5 mil reais em comida, vou comprar alguma coisa, vai ficar assim a casa por enquanto. É isso, tá? É isso. Obviamente, a pessoa não quer morar numa casa que você vê de fora é feia. Se a pessoa pudesse escolher, ia ser lindo, coloridinho, decorado da maneira como a pessoa gosta, mas ela não tem a condição financeira. Aí, olha, o Nicolas foi achincalhado. Achincalhado por todo mundo. Eu não achei
E eu comecei a ler comentário, ler. Os primeiros que aparecem pra mim, os primeiros 10, 20, são de pessoas que eu sigo ou que me seguem. Mas aí eu fui pra achar os seguidores do Nicolas. Eu não achei um concordando com ele. Nenhuma pessoa concordou com o Nicolas Ferreira. Aí, teve até, gente, quem deveria fazer alguma mudança passa o dia inteiro querendo lacrar no Twitter ou votando a favor de PEC para blindar bandido. Aí outro, sabe por que isso aconteceu, meu caro? Essas pessoas que recebem as casas não tem como mantê-las bonitinhas, porque a sua renda mal dá para comer. Em que Brasil você vive? O Brasil real é desumano e desigual. Aí outro, o Brasil é tão tenebroso que tem gente que não consegue acreditar que seja a mesma localização. As pessoas não têm dinheiro. As pessoas não têm dinheiro. Mas, você vê que melhorou a condição de vida, elas ampliaram as casas. Tem vários, essa página mostra ali vários casos ali de pessoas que vão ampliando a casa e vai ficando mais feia a fachada, porque a pessoa não teve dinheiro para ampliar e não teve dinheiro para fazer o acabamento. Infelizmente é assim. Eu lembro que eu tinha um amigo, cortei a amizade depois disso. O cara mostrou a foto de uma favela na Argentina coloridinha. Aí ele mostrou a foto de uma favela no Brasil, feia, né? Tudo reboco ali, tudo coisa. Ele falou, o brasileiro é pobre de espírito, os argentinos são melhores que nós até nisso. Eu falo, o governo argentino pintou as casas. As pessoas não têm dinheiro. A pessoa, pintar, fazer o reboco e pintar a frente da casa custa 2, 3 mil reais. A pessoa que ganhar um salário mínimo vai gastar mais do que o salário para decorar a casa. A pintura não é nada mais que uma decoração. Não vai. Você falar que a gente é pior que os argentinos por causa disso, olha, falar que alguém é pior porque a casa não tá assim, e eu vou falar, eu não gostava de onde eu morava e tal quando eu era adolescente, mas a minha casa era só gambiarra. Não tinha, não tinha a parede pintada, não tinha nada pintado, era uma loucura, um caos. Não tinha dinheiro, quando sobrava algum dinheiro era pra comprar comida. Eu lembro até hoje, meus pais falavam, sobrava, sei lá, não sei quantos reais, falavam, isso aí dá pra comprar 1 quilo de carne. Imagina a pessoa pensa, vou pintar a minha casa ou vou comprar alguns quilos de carne? Fácil, né? Resposta fácil, pra quem não tem dinheiro, muito fácil. Pois bem, aí o cara fala, olha, o pessoal fala aqui, vários comentários aí falando que o Nicolas siga de exemplo e mais deputados e senadores entendam que não podem votar na PEC da blindagem. Ele tá sendo achincalhado, porque a maioria dos comentários com mais curtidas, eu tô lendo comentário aí de gente que não parece ser de esquerda aí pelo perfil, mas os comentários com mais curtidas são de pessoas falando da série, Henrique Lopes aqui, da série Patriotas que Odeiam a Pátria. Aí tem outros aqui. É engraçado ver o Nicolas Ferreira falando de pobreza, logo ele, que é do PL, Partido Liberal, e fez de tudo para a isenção dos 5 mil de imposto de renda não ser votada. Priorizam blindagem para crime de político e até anistia para golpista, mas não quis priorizar a isenção do imposto de renda. Aí outro, vergonhoso ouvir isso de um deputado. Chamar o povo de sem caráter, sem cultura e pobre de espírito não é diagnóstico, é preconceito. Fala em decadência moral, mas o discurso revela seu olhar adoecido. Esses são os comentários com mais curtidas, tá? Não é economia, é educação. Vai pro pico esse papo de caráter. Falar que o brasileiro tá ruim por causa de caráter, quando tem um projeto quase sendo aprovado de 5 bilhões de fundo eleitoral, é inclusive falha de caráter. Se o brasileiro tivesse educação, vocês não estariam onde estão. E essa pessoa aqui que falou isso é de direita, tá? Aí, qual o projeto para melhorar isso, deputado? Anistia? Tá aí, Nicolas sendo achincalhado.